Eu pediria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, está aqui na lousa, capítulo 10. Nós vamos meditar do versículo 46 ao 52. Quem está com Bíblia aí? Está todo mundo com Bíblia ou está sem Bíblia? Quem está sem? Dá para partilhar? Dá. E aí seria legal se a gente fosse. Se bem que eu vou lendo aqui, a gente vai... Primeiro vamos fazer uma leitura do trecho inteiro, tá? É a cura do cego Bartimeu. Chegaram a Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém, chegou com os discípulos em Jericó. Ao sair dali, Jesus e seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, ele disse assim uma vez para os seus discípulos: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E o que é uma vida em abundância, hein? Vida boa, vida plena de ser vivida, vida equilibrada, vida feliz, né? Vida boa de ser vivida. E a presença de Deus nas nossas vidas, ela nos traz tudo isso, né? Essa certeza, confiança do amor de Deus por mim, por nós, né? Faz com que a gente viva num equilíbrio emocional, no equilíbrio físico, numa vida cheia de plena de felicidade e paz. É claro que eu não estou falando das nossas tribulações, isso daí faz parte, mas o nosso equilíbrio, né? São Paulo, lá na carta dos Romanos 12:3, ele nos ensina, eu vou ler aqui para vocês o que está escrito: pela graça que me foi dada, recomendo a cada um de vós, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si a justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida de fé que Deus dá a cada um. O que ele fala aqui? Nossa autoestima, ela precisa ser equilibrada, nem alta demais, nem baixa demais, né? Então, para quê? Para que a gente saiba lidar com os nossos relacionamentos, para a gente saber lidar com os nossos fracassos, com os nossos sucessos, para que a gente tenha relacionamentos sadios. A gente precisa aprender a nos ver como Deus nos vê, com muito amor. Ele nos ama, não é? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E temos que ter essa certeza que somos filhos amados de Deus. Porque quando a gente tem essa certeza do amor de Deus por nós, nós conseguimos amar os outros. A gente tem a Deus como pai, a gente olha o outro como irmão, não é? E nesse sentido, a gente vai partilhar então essa experiência do cego Bartimeu, né? Aqui falou no versículo 46, estava falando que Jesus chegou a Jericó com os discípulos e estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Então Bartimeu, pelo que a gente vê aqui, era um homem sem identidade. Nem cita o nome dele, Bartimeu, né? A palavra Bartimeu vem do aramaico, Barteimar, filho da pobreza, né? Então, falavam que ele era filho do Timeu, né? Nem o nome dele. Quer dizer, ele era um cara cego, rejeitado pela sociedade naquela época, né? Porque as pessoas que tinham uma legião, um problema, eles achavam que era condenado, que era pecador, era condenado por Deus.
Então ele não tinha possibilidade de participar na sociedade, ele não poderia frequentar o templo, acabou sendo excluído da sociedade, né? Foi sendo marginalizado. Quer dizer, não podia ter deficiência, né? Pessoa deficiente, então assim, ela era excluída. E ele foi ficando para fora, pela beira do caminho, achou que a única alternativa dele era mendigar. Mas ele era cego, ele tinha as outras faculdades, não precisava mendigar. Talvez ele achou que fosse a única alternativa que ele tivesse, né? E ele foi ficando lá. Achou que talvez fosse o caminho mais fácil, mesmo que para isso ele fosse perdendo a dignidade dele, o respeito. A sociedade marginalizava ele, mas ele também se marginalizava. Ele também, né, não se dava valor, né? Ele começou a tentar chamar a atenção das pessoas pelas suas carências, né, pelas suas necessidades, e foi ficando ali à beira do caminho, jogado. Não era notado, não amava, não se sentia amado. O único contato que ele tinha com o exterior era um agradecimento pelas coisas que as pessoas jogavam para ele, né, esmola que davam. Vivia dos restos. Tudo que ele tinha, o que era? Era uma palmeira, que ele ficava debaixo da palmeira, né? Um bastãozinho, talvez de cego, né? E uma capa. Era isso que o Bartimeu tinha, que era dele, né? Então, gente, a gente vê também que muitas pessoas na vida também andam assim. Sem projetos de vida, sem sonhos, sem esperanças, desanimados, vivendo uma vida miserável espiritualmente, sem visão de futuro. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes muitas pessoas estão como esse cego, jogado ali no meio do caminho, né? O sofrimento criou nesse Bartimeu uma autodefesa. Ele se fechou. Ele não conseguia mais demonstrar seus sentimentos, ele não conseguia ter relacionamento. Ele foi se fechando, né? Ele foi se reprimindo, se fechando. E se a gente pensar, trazendo isso para a gente, quantas vezes a gente também se fecha, se reprime, não é verdade? Por causa de uma ofensa, por causa de uma situação difícil, uma decepção com a pessoa. Muitas vezes a gente também vai se fechando na nossa demonstração de afeto com os outros, porque a gente se trava, né? De repente você vai... discriminação, e a gente vai ficando também uma bolinha. E assim ficou o Bartimeu, né? Para não sofrer decepções, ele foi se isolando, perdendo a expectativa de vida, a autoestima dele, que nós estamos falando aqui, estava no chão, né? Se escondia atrás da pesada capa. Vocês já viram esses mendigos que andam na rua? Eles estão sempre com um cobertorzinho, não estão? É a riqueza deles, aquele cobertor. Estão sempre com um paninho, um cobertorzinho. Então ele tem essa capa, né? Ele já não sonhava mais. Uma pessoa que não sonha mais, gente, ela para no tempo. Ela estagna no tempo, né? A gente precisa ter sonhos, ter esperanças, né? Viver assim, sempre pensando melhor, numa coisa melhor no futuro. O Bartimeu não levantava dali, não era só o coração dele que estava atrofiado, não era só as pernas, o coração estava atrofiado, ele estava inteiro, ele via todo escondido ali. Mas um dia, Jesus passou por ali. Versículo 47. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina só, aquele cego que ficava quieto ali naquele canto, se sentindo o último dos últimos. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ninguém me chama de meu amor. Naquele canto ali, não falava, mal olhava para as pessoas, né? Ele escutou falar de Jesus, ele era cego, mas não era surdo, né? Ele percebia aquela movimentação, Jesus chegou com aquela multidão e Jesus passava depressa. E ele já logo se indagou o que era. Quando ele soube que era Jesus, Jesus, tem piedade de mim, né? Provavelmente vocês vão falar assim, mas como é que ele sabia, né? Provavelmente ele devia já ter ouvido falar sobre Jesus.
Ele tinha aquilo no coração dele, ele conhecia, ele devia ter ouvido falar das Escrituras, né? Enfim. Mas o que aconteceu? Jesus passou por ele e seguiu. E o Bartimeu lá com a mãozinha lá, esperando que Jesus fosse até ele, Jesus passou por ele, né? Aquele que era o ungido de Deus, que veio para curar os cegos, libertar os cativos, aquele que o Bartimeu, na hora que escutou, falou, opa, né? Jesus passou rápido, né? E essa indiferença de Jesus que fez com que o cego reagisse. Ele gritou, né? E Jesus, ele provocou, com a indiferença dele de passar, ele provocou essa reação no cego, né? E ele gritou, porque ele não podia deixar passar essa oportunidade, né? Jesus estava se afastando, Jesus andava rápido. Ele gritou alto, Jesus, tem compaixão de mim. Há situações nas nossas vidas também que só poderão ser mudadas se a gente clamar, se a gente gritar, se a gente pedir a intercessão de Deus. Clamar significa berrar, gritar, chorar alto. Às vezes a gente precisa chamar a intervenção de Deus nesse sentido, né? Jesus, ele está sempre passando por nós, né? E nós não podemos perder essa oportunidade. O Zé falou aqui o que Santo Agostinho falou, né? Tenho medo do Jesus que passa, Santo Agostinho disse. Tenho medo de perder a oportunidade, porque ele está sempre passando por nós, né? Perder a oportunidade de se abrir para Jesus, perder a oportunidade de convidar Jesus para entrar no meu coração. Quantas vezes o Senhor passou por nós e estava ali oferecendo ajuda e eu não, né? Será que eu vi? Será que eu enxerguei? Né? Continuei fechado, né? E o cego gritou, fervoroso, convicto. Aquele ceguinho que eu falei para vocês que falava baixo, que era humilhado, ele reagiu. Começou a sair do próprio buraco dele. Porque a gente pode imaginar uma pessoa, quando ela vai se fechando, ela se fecha em si mesma. Né? O Dalton é o psicólogo, ele sabe bem como é que deve ser isso, né, Dalton? Vai se fechando, vai se retraindo e vai travando todas as suas possibilidades de ter relacionamento, de se relacionar. Ele saiu do buraco dele. Jesus, com essa atitude, tinha dado uma oportunidade para ele de mudar de vida, né? Jesus despertou essa capacidade nele de reagir, de colocar os sentimentos dele reprimidos para fora. É engraçado que a gente fala assim, mas ele não conhecia a própria força dele? Porque de repente ele gritou, ele não tinha vergonha, aquela capa escondia, ele se escondia de vergonha. Aquela capa era tudo para ele. Mas ele gritou, ele não teve medo, ele teve confiança. E mais que tudo, ele teve coragem. Jesus desperta em nós essa coragem de reagir. Muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas, a gente tem medo de tomar certas atitudes, tomar certas posições, a gente tem medo de assumir certas responsabilidades, mas Jesus, ele vem para nos dar coragem, nos dar força, né? Ele despertou depois que Jesus passou. Exatamente, isso. A sintonia de Jesus. Exatamente. Bartimeu acreditou, ele acreditou que era possível, né? A vida da gente começa a mudar quando nós acreditamos, quando nós desejamos que a nossa vida se transforme. Né? É preciso acreditar, é preciso querer. E sabe o que é interessante? O Bartimeu, ele chamou Jesus pelo nome. Engraçado, né? Todo mundo chamava de Jesus de o Rabi, mestre. E ele já virou Jesus, como se fossem amigos íntimos, conhecidos, né? De muito tempo. Então, o que ele demonstrou ali? Ele demonstrou intimidade, ele demonstrou laços fortes de amizade. O Bartimeu começou a se soltar, não é? Ele já começou a se soltar, ele já começou a descobrir essa troca de dar e receber amor, né? Essa relação de amor, né? Aquele cego ali humilhado, desprezado, né? Ele também era esperto,
ele chamou e falou assim: Jesus, Filho de Deus, né? Quer dizer, gente, ele, cego, viu na cegueira dele o que muita gente, vendo, não enxergava, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o prometido, o ungido, não é? Aquele de quem o profeta Isaías falou que viria para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos, né? Ele confiou: esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, é agora, eu não vou deixar passar essa oportunidade. E aí ele pediu: tem compaixão de mim. Compaixão significa sofrer com, né? Gente, ele não pediu esmola. Ele mudou, ele não pediu esmola. Ele pediu outra coisa. Ele pediu ajuda na sua dor, no seu sofrimento, né? O socorro para a sua solidão. Ele tomou naquele momento consciência do seu valor como pessoa. Não posso ficar assim. Não posso ficar assim. Eu sou uma pessoa. Eu quero amar, ser amado. Jesus, venha ao meu encontro. Ele se atreveu a chamar Jesus. Imagina, Jesus, o rabi estava passando, né? Chamou a atenção. E o povo repreendia. Que no versículo 48 fala assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Ele não se deixou vencer, né? Ele não ia mais se submeter para ninguém. Você imagina aquele cego, aquele mendigo cego. Onde ele chegava, ele devia ser meio que enxotado, não podia falar, ele não tinha vez, não é? Ele não tinha vez em nada. Ele era um nada, um homem sem identidade. E as pessoas ainda repreendiam ele não quis nem saber. Não, vocês não têm mais domínio sobre mim. Ele se libertou. Eu sou uma pessoa de valor, eu sou gente. Jesus gritou mais alto ainda, né? Esse encontro com Jesus abriu a boca dele, abriu o coração, capacidade de se expressar, de falar o que sentia, tudo foi um turbilhão, né? Ele não ia mais se submeter para ninguém. Você imagina aquele cego, aquele mendigo cego, onde ele chegava, ele devia ser meio que enxotado, não podia falar, ele não tinha vez, não é? Ele não tinha vez em nada. Ele era um nada, um homem sem identidade. E as pessoas ainda repreendiam ele não quis nem saber. Não, vocês não têm mais domínio sobre mim. Ele se libertou. Eu sou uma pessoa de valor, eu sou gente. Jesus gritou mais alto ainda, né? Esse encontro com Jesus abriu a boca dele, abriu o coração, capacidade de se expressar, de falar o que sentia, tudo foi um turbilhão ali, né? Como eu falei para vocês um pouquinho antes, quantas vezes a gente também sufoca os nossos sentimentos? A gente quer explodir nossos sentimentos, a gente quer demonstrar os nossos sentimentos, mas quantas pessoas que vêm e sufocam isso em nós, nos quebram por um olhar, por uma palavra, nos exprimem, né? Quando mandam a gente ficar quieto, quando mandam a gente, ficam repreendendo a gente. O mundo tem essa coisa de nos sufocar, mas Jesus, ele veio para nos libertar, né? Diante de Jesus, com Jesus, a gente experimenta essa libertação, né? O cego viu que ali estava a única oportunidade dele de ser feliz. Ele não desanimou, né? Ele rompeu com a timidez, com a vergonha, com a submissão. E outra coisa, muito importante, ele não desanimou com o silêncio de Jesus. Porque ele gritou e Jesus não falou nada. Ele podia falar assim: pô, nem ligou para mim, tô morto, não quero mais saber, né? Não. Jesus fez, é a pedagogia que Jesus usou aí nesse caso. E o cego não desanimou. Aí que ele gritou: às vezes a gente precisa gritar para Deus também, ficar gritando: olha, o senhor não está escutando, né? Ele tomou posse da liberdade no espaço que ele teve ali, né? Exatamente. No versículo 49, ele fala assim, ó. Aí Jesus parou. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Então vocês veem, Jesus parou, gente, mas ele não foi até lá o cego. O cego estava sentado lá berrando, né? Jesus parou e ele chamou o cego para vir até ele, né? E aí perguntou: o que você quer? Vem até aqui, né?
se aproxima. Ele não facilitou as coisas para o cego, não. O cego, né, teve que ir até ele. E agindo assim, Jesus tirou o comodismo do cego, né? Fez o cego tomar uma atitude de se levantar. Talvez nem ele mesmo acreditasse que ele pudesse ficar em pé em cima das próprias pernas. As pernas dele não eram atrofiadas, mas ele ficava lá sentado à beira do caminho, né? E outra coisa importante, Jesus não entrou no jogo do mendigo, que queria despertar pena, né? Piedade, compaixão. Jesus, gente, não entra no nosso jogo, não, né? A gente precisa sair um pouco dos nossos esquemas. Jesus tira a gente dos nossos esquemas. Muitas vezes a gente está fechado num problema, numa situação, e a gente chama para Jesus que a gente quer que Jesus entre ali. Mas Jesus está querendo tirar você da lei e te mostrar uma outra oportunidade, né? Tirar da acomodação. Tirar da acomodação. Então, nós não queremos sair, a gente quer que Jesus venha. Jesus fez o mendigo sair da vida dele para tomar o caminho de Jesus. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos chama muitas vezes para sair daquela situação e para entrar no caminho dele. Porque às vezes a gente, por causa de uma situação, de um problema, de uma dificuldade, a gente até acaba saindo um pouco fora do caminho, né? Jesus sabia que aquele cego podia fazer isso. Jesus demonstrou confiança no cego, chamando, vem até aqui. Eu confio. Isso pode parecer para a gente uma coisa muito simples, essa chamada, mas não era. Você imagina aquele cego, Jesus fala, você vem até aqui porque eu acredito que você pode fazer isso, né? Então Jesus demonstrou confiança para que o Bartimeu também se confiasse em si, né? A decisão, gente, só depende de nós. Sempre a decisão depende de nós. A decisão de se desfazer do nosso passado, de quebrar paradigmas, a decisão de partir para o novo ou de continuar numa vida miserável. Se aquilo não está bom, no versículo 50 diz assim, lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Olha que engraçado, né? Ele ergueu-se deu um pulo. É uma atitude de fé. O que estava acontecendo com aquele cego? Ele estava experimentando um processo, ele estava passando por um processo na vida dele, né? Ele mesmo nem acreditava que era capaz de fazer, mas graças a Jesus, graças à palavra que o chamou, né? Ele foi capaz, ele se levantou, né? Isso para dizer para vocês que a palavra de Deus nos levanta em qualquer situação e em qualquer momento. A palavra de Deus tem o poder de nos levantar, de nos pôr de pé, de nos iluminar, de mostrar o caminho em qualquer circunstância. Mas é preciso que a gente creia e que a gente tenha fé, tomar uma atitude, né? E o cego acabou descobrindo uma força nele que ele mesmo pensou que não tinha. Quantas vezes a gente, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso. A gente tem a força e Deus sabe que nós somos capazes. E Jesus faz isso, ele tira de nós o melhor que nós temos, ele mostra para nós esse melhor, essa coisa melhor que nós temos, não é? Mas ele, para pular, ele teve que largar a capa dele. Você vê que ele largou a capa e pulou sem a capa, né? Aquela capa pesada, ela jogou fora. Quer dizer que para ir até Jesus, a gente também precisa ficar livre dos nossos empecilhos. Quantos empecilhos nós temos na vida? Quantas coisas que nós trazemos que nos impedem da gente realmente assumir Jesus de uma forma definitiva na nossa vida. Assumir a Deus, né, na nossa vida. Às vezes nossos problemas, nossas incapacidades, nossas frustrações, sei lá, tanta coisa, tudo isso, gente, vai sendo como essa pesada capa, que vai nos impedindo de caminhar e vai nos paralisando, não é? Então é preciso que a gente se liberte disso daí, dessa capa, dessas coisas, para que a gente possa caminhar com liberdade, né? E aí, o cego, graças a esta palavra de Jesus que o chamou, ele descobriu justamente essa capacidade que ele tinha de reagir. Ele estava num processo, como eu falei para vocês, irreversível. Ele começou a ir para frente. Porque o principal problema desse cego, gente, não era a cegueira, mas achar que ele devia viver uma vida miserável. Achar que a única saída para ele era viver mendigando, viver de esmolas, né? Então já não era tanto mais a cegueira. E Jesus
justamente veio mostrar para ele essa força escondida que ele tinha, né? Lançou fora a capa, saiu em busca da cura. Tem momentos nas nossas vidas que não dá para a gente ficar parado esperando a graça acontecer, a cura acontecer. A gente tem que sair correndo atrás. É preciso correr, lutar, né? Correr atrás de Deus, lutar até obter essa graça de Deus. É preciso renunciar tudo que nos impede de nos levantarmos. O Bartimeu jogou fora aquela capa, né? Aquela capa que eu falei para vocês. O que tinha aquela capa? Aquela capa, o que era para ele? Nós falamos dos mendigos que a gente vê que eles andam com o cobertorzinho deles. É o único bem que eles têm, né? A capa do Bartimeu também. Ali era a segurança dele. Protegia ele do sol, da chuva. Escondia o rosto de vergonha. Protegia a vida dele, as frustrações, o passado, a história, os medos, os complexos. Tudo estava ali, debaixo daquela capa ali, ó. Vivia preso, né? Mas ele era prisioneiro dele mesmo. E o cheiro dessas capas? Né? Quando ele jogou aquela capa fora, ele tomou a decisão exatamente porque as coisas ruins, elas vão cheirando mal. Não é? Às vezes a vida da gente, ela cheira mal, muitas vezes. De tanto pecado, de tanta coisa que a gente traz e às vezes a gente não quer se largar, né? E, na verdade, o cego, ele tomou a decisão de jogar a capa fora. Não foi Jesus que falou, joga a sua capa fora, não. Jesus, ele incentivou, Jesus provocou que ele se libertasse daquilo, que ele não quisesse mais aquilo, né? Foi por amor a Jesus. Foi esse amor que fez com que ele aprendesse a dar e receber. Jesus motivou ele que ele tivesse um desejo de vida plena, de ser feliz, de encontrar felicidade, né? E a gente também às vezes usa essas capas de proteção. Quem tem capa aí? Quem usa capa? Vocês usam capa? A gente às vezes tem capa, né? Capa de proteção contra os outros, né? Às vezes não é nem capa, às vezes é umas armaduras, né? Às vezes são verdadeiras armaduras que a gente vai usando e a gente vai impedindo da gente de ver o novo, de crescer, de descobrir outras coisas. É preciso fazer uma opção na vida como esse cego fez, né? Abandonar a carapaça, a armadura, ou viver essa liberdade de filho de Deus. Às vezes é preciso perder para ganhar. E quantas coisas a gente precisa perder para ganhar a Jesus? Quantas coisas que a gente acha que é valioso e que está com a gente? O que eu preciso renunciar? Né? O que na minha vida está me atrapalhando para que eu viva uma vida de verdadeiro filho de Deus, feliz? O que será que é? Complexo? Vício? Pecado? Bebida? Droga? Isso tudo são aquelas coisas que ficam na capa, lá pesando. Quando Jesus nos chama, gente, assim como ele fez com Bartimeu, a gente acaba descobrindo o sentido da nossa vida, né? Ele não vem dar aquilo que nós pensamos que nos falta, mas ele vem fazer com que a gente descubra aquilo que nós temos de bom, né? De precioso e tudo aquilo que a gente pode conseguir. Jesus, gente, ele faz tudo isso com a gente, né? Ele nos motiva a perseguir nossos objetivos, ir atrás dos nossos sonhos. Ele não nos obriga, mas ele nos motiva. Jesus, o amor de Jesus é tão grande que ele faz com que a gente se sinta único no meio de uma multidão. Muitas vezes eu fico me questionando, porque parece que Jesus é só meu, né? É uma sensação incrível. E eu estava conversando com ele, assim, estava em oração, e eu falava assim, puxa... Aí eu comecei a pensar assim, não, mas ele não me ama só, né? Ele ama todo mundo. Será que todo mundo consegue ter essa relação individual com Jesus, assim, tão próxima? Mas ele não é só meu, mas ele é de todo mundo. Aí eu falei assim, puxa, mas que interessante. Ele faz a gente sentir que ele é só da gente. Ele ama a gente como nós fôssemos únicas pessoas, né? Nos valoriza. A nossa autoestima cresce quando nós somos capazes de assumir isso, quando nós somos capazes de ter segurança, né? E de crer nesse amor de Deus, né? Aqui no versículo 51, fala assim, Jesus tomando a palavra perguntou-lhe, que queres que te faça?
Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Né? Quando o Bartimeu ele levantou e foi em direção a Jesus, né, tinha aquela multidão e Bartimeu ele estava experimentando um processo mesmo de mudança, né? Ele estava tendo assim toda uma evolução. Ele podia naquela hora aproveitar aquele monte de gente e passar o chapeuzinho lá, passar a mão, né, para pedir esmola, né? Ele poderia, mas ele não queria mais esmolas, né? Ele não era mais um indigente. Naquele momento que ele foi para Jesus, ele era cego, mas ele não era mais um mendigo, né? Ele foi curado. E Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Jesus sabe das nossas necessidades, né? Ele sabia que aquele cego, gente, ele precisaria muito mais de uma cura do seu coração. Não era só enxergar, mas ele precisaria abrir o coração dele que estava fechado, né? Ele precisava de amor. Aquele cego que nem acreditava mais que ele nem tinha mais sentimentos de emoção, né? E Jesus tocou profundamente nesse cego quando ele demonstrou justamente esse interesse. Quando a gente descobre, gente, quando a gente tem esse relacionamento com Jesus e a gente percebe esse amor de Jesus, a gente percebe esse interesse de Jesus por nós, a nossa vida muda, o nosso coração desabrocha. Assim como esse cego desabrochou, né? Ele desabrochou tanto que ele falou assim, Rabone, ele chamou Jesus de Rabone. Rabone quer dizer mestre, mas uma coisa muito mais, no livro que a gente leu, é muito mais do que mestre. Rabone é uma palavra carinhosa, que significa assim, meu amor, meu amado mestre, meu queridíssimo mestre. Então assim, o cego ele estava já num nível novo, diferente da vida dele, né? Ele havia se libertado de tudo aquilo que o aprisionava. Ele estava livre. Naquele momento quando ele fala Rabone, quando ele já chamou Jesus lá atrás, já era uma demonstração afetiva, de sentimentos afetivos. Quando ele chama de Rabone, então, ele já está num processo totalmente novo, né? De libertação, de amar aquele que encorajou ele a se levantar, né? Que fez ele gritar, que fez ele acreditar no seu valor como pessoa, né? E não se submeter às pressões da sociedade, né? E no versículo 52 diz assim, Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então vocês vejam, né? O Bartimeu, filho de Timeu, que estava à beira do caminho, ele passou a ser discípulo de Jesus. Naquele momento que ele foi curado, o caminho dele já não era mais de morte, né? Mas era um caminho de vida. Ele se tornou uma pessoa, ele enxergava, ele estava com seu ânimo renovado, com a sua vida renovada, feliz da vida, né? O que ele nos ensina? Não desperdiçar as oportunidades, não se calar diante dos obstáculos, insistir, persistir na vitória. Ele identificou o momento, opa, Jesus, vou gritar, agora é a minha oportunidade de mudar de vida. Ele não perdeu essa oportunidade. É importante a gente identificar as oportunidades e investir nelas.